Salve, salve, meu querido! Salve, 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 minha querida! Tudo bem com você? Professor Adriano na área, língua portuguesa com o 8º ano. Mas eu não estou sozinho. Quem está comigo? Natan! Belezinha, meu querido? Boa! Nós dois vamos ficar com vocês aqui nesta nossa aula hoje. Vamos falar sobre o quê? O que será? Eu acabei de dar um informe aqui, né? Eu informei vocês informei. Vamos falar sobre isso, texto informativo. Mas vamos observar então os nossos objetivos? Vem comigo aqui. Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários para ampliar a capacidade de compreensão desses textos. Formular perguntas e decompor com a ajuda dos colegas e dos professores tema, questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão. Bastante coisa, né? Bastante. Mas vocês vão me acompanhar. Vamos sim, tranquilo, né? Ó, eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar, não é? É verdade esse bilhete. Já ouviram isso? Eu vou ler aqui, ó. Senhores pais, eu nem vou ter... É o que tá sendo traduzido, digamos assim. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete, informava o papel. Claro que não é bem bilhete que está escrito aqui, né? É o bilhete. Então esse texto que está aqui foi o viral, não foi? Você está lembrado disso? Está lembrada? Hein? Ah, é verdade, esse bilhete foi uma loucura, né? Então, o que nós temos aqui? É um bilhetinho que foi mandado ali pelo menininho. Então, com 5 anos, Gabriel Luca deixou a mãe estupefata ao escrever um bilhete e assinar como se fosse sua professora, a tia Paulinha. Sob justificativa que poderia não haver aula no dia seguinte devido a um possível feriado. O recado viralizou nas redes sociais e o caso ocorreu lá na cidade de Bocaina, São Paulo. Gente, isso aí, eu lembro quando ocorreu isso, foi uma loucura aquela situação. No mesmo dia que ela postou, né, o Brasil inteiro replicou. Virou vários memes, né, quando você fala alguma coisa que sabe que não é verdade, você coloca no final. É verdade esse bilhete, né? Então, virou um memezinho ainda até hoje utilizado, né? Então, isso, veja só que coisa. E 5 anos o menininho pensou isso. Claro que não é de maldade, né? Não é de maldade. Eu lembro que até a tia Paulinha foi aos jornais falar, conversar. Não, é muito querido, né? E ela, muito querida também, falando naquele momento. Então, note que o menino usou o bilhete muito mais na intencionalidade informal, né? Então, na informalidade. E você pode perceber, nós temos intencionalidade quando nós vamos conversar. Eu posso ter uma intencionalidade mais informal, né? Mais tranquila, com uma intencionalidade mais formal, dependendo do contexto que eu estou, eu preciso ter essa fala mais diferenciada, um tom na minha fala diferente, na minha escrita também. Isso nós temos que perceber, nós temos que saber utilizar, então, de acordo com o interesse dele, né? Do que formal, que é intencionado de um aviso. Então, na verdade, esse bilhete, aquele aviso ali, não era. Se fosse da escola, imagine se fosse da escola, o comunicado ou esse aviso, não seria daquela maneira. Vamos voltar ali, olha só. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. A escola não vai fazer isso. Poderia o bilhete escrito pelo menino, né? Poderia o Gabriel Luca ter escrito? Poderia. A professora passava no quadro, ele copiava, poderia. Mas não foi o caso, né? O Gabriel Luca queria um dia de folga. Vamos pensar aqui. A informação é preciosa, né? Pois ela tem a ver com o nosso existir no mundo. Então a informação que nós passamos, a informação sobre tudo que é à nossa volta, ela é muito preciosa. Por isso a maneira que nós informamos, que nós utilizamos, é muito importante. É importante para que a gente consiga aparecer, saber de algum fato, de uma situação. Então, quando é preciso ir a algum lugar ou saber sobre algo ou alguém, imediatamente se buscam informações ou são enviadas informações. Eu quero saber lá quem é
Vamos pensar aqui. Quero buscar informações sobre quem? Ah, já sei. Natan, o intérprete. Eu vou digitar, vou pesquisar lá nos motores de busca, Google ou qualquer outro na internet, para ver se eu encontro alguma coisa. E talvez a gente saiba um pouquinho, né, Natan? Então a gente pode descobrir alguma coisinha em relação. Veja, a informação nossa está por aí. Viu como é preciosa? Eu posso descobrir. Você pode descobrir alguma coisa sobre o professor Adriano. A informação está por aí. Então, o que, quando e por quê, né? Como e por quê? A informação é entendida como conhecimento comunicado, né? Na linguagem do dia a dia, tem um importante papel na sociedade contemporânea. A nossa sociedade, talvez já tenha ouvido falar, nós estamos na era da informação. Nós temos tanta informação ao nosso alcance, tanta informação, se alguém com um celular, com acesso à internet, acesso à rede mundial que nós temos ali, você consegue descobrir em segundos coisas que, se nós voltássemos a 15, 20, 30 anos, demoraria talvez até dias. E se voltarmos a 100 anos, demoraria talvez meses para saber, né? Então vejam com a importância da informação nos dias que nós estamos, né? Então você já deve ter ouvido falar em guerra da informação, era da informação, né? Então é preciso estar informado, é preciso estar informada. Tudo isso é o momento que nós vivemos. E nós estamos no chamado também, aqui outra coisa, o século da informação. Todas essas palavras, essas expressões, têm a base toda no verbo informar, né? No substantivo informação. O conhecimento comunicado, ou seja, a informação, isso que ela é. O que é informação? É um conhecimento que é comunicado. Então eu tenho conhecimento e vou comunicar. E eu tenho informação daí. Ele se efetiva por meio de textos informativos, que vão desde uma forma mais subjetiva, aquele recadinho na porta da geladeira, a carta pessoal, até os textos do campo jornalístico. Aquele texto que o Gabrielzinho colocou no início da aula, que ele viu ali, ele é um texto informativo, da maneira dele, mas ele é um texto informativo. O texto que a sua mãe, o seu pai, o seu responsável, deixa na porta da geladeira, na sua cama, em algum lugar, para quando você acordar, você ver o que está, ter uma informação, é um texto informativo. O texto que você vai abrir lá para pesquisar na internet sobre uma notícia é um texto informativo também. Viram? Então, esse campo é muito, muito extenso. Em geral, a nota, né? A notinha, sabe? Pequenininho. A nota veicula informações rápidas e mais específicas sobre eventos e pessoas, sendo publicada nas colunas de jornais, revistas ou lida em telejornais e radiojornais. Embora seja muitas vezes como uma notícia curta, a nota visa a um público mais restrito que a notícia, podendo ter um caráter subjetivo que a notícia não tem. Então, uma nota ela é super curtinha, né? Falando lá, passando uma informação rápida. Muitas vezes, o que está falando ali desse caráter subjetivo é um ponto de vista em relação a algo. Isso que é uma nota, aquela notinha no jornal, uma nota de rodapé, é um texto informativo. Principais eventos do calendário, vamos ler aqui, né? Principais eventos do calendário astronômico de abril. 17 de abril, conjunção Lua e Marte. Depois do pôr do Sol ao oeste, será possível ver a aproximação entre a Lua e Marte. Os apaixonados por astronomia visualizarão o fenômeno até às 21 horas e 45 minutos. Viram isso aqui? Olha, quando falamos de notícia, nós pensamos logo nos meios de comunicação que anunciam o acontecimento de interesse geral. Porém, esse significado do termo é relativamente novo, né? Já que a imprensa escrita tem pouco mais do que 200 anos. O rádio iniciou seu jornal no início do século XX e a televisão lá no 1940. Só para você ter noção, no Brasil aqui, a imprensa, ou seja, a parte escrita, só chegou aqui no Brasil a partir de 1808. Veja como está bem, ainda pouco tempo no Brasil, né? Então, a notícia é um pouco mais longa do que as notas que nós acabamos de ler. A notícia, então, é um relato de caráter informativo também, que mostra um fato novo dentro de determinado campo. É objetiva, formal e imparcial.
claro, de falar toda notícia é imparcial? Não sei, nem toda. Acompanhe os telejornais, leiam os jornais e você pense, será que toda notícia ela é imparcial? Será que não existe um lado em quem publica? Lembre-se de uma coisa, quem publica é um jornal que tem um dono, hein? Donos têm interesses também nos seus negócios. Então, sempre pense nesse sentido. Vamos observar aqui a leitura dos trechos a seguir. Load e IGS promovem competição para descobrir talentos entre os adolescentes. Que legal, hein? A Load e o influenciador da organização Gilson GS Santos realizarão neste domingo, dia 28, às 17 horas de Brasília, a competição Projeto Gênesis, que tem como intuito revelar novos talentos no Free Fire de 12 a 15 anos de idade. Os participantes do evento se inscreveram pelas redes sociais da Load e a organização escolheu os melhores candidatos. Os prêmios do Projeto Gênesis quase chegam no valor de R$15 mil, do 10º ao 1º colocado. Você poderá acompanhar a transmissão da competição na Twitch do GS, que estará apresentando o evento ao lado de Babi, Voltan e Caio X, também influenciadores da Load. Viram, isso aqui é notícia, mais longa, mais objetiva. As notinhas elas são mais curtas, tem um quê de subjetividade. Gente grande. Homeweck fazia bonecos para a televisão e cinema quando resolveu se dedicar à arte. Suas esculturas hiperrealistas de seres humanos estão sempre em escala errada, ou são grandes ou pequenas demais, e têm o propósito de desconcentrar mesmo. Agora, novas delas, quase um quarto de tudo que ele já produziu, chegam a São Paulo. Homeweck na Pinacoteca até 22 de fevereiro de 2015. É uma obra do Ronk. É gigante essa mulher deitada ali, ela é enorme, gente, enorme, né? Agora sim, vamos para uma atividade. Isso aí, vamos lá então. E você acabou de ler aqui, ó, o texto gente grande é uma nota ou uma notícia? Justifique. Voltar lá para ver, ó. Esse texto é uma nota ou é uma notícia? Eu vou ficar aqui, aguardando você enquanto você faz aí, hein? Vai lá, eu espero aqui, hein?
Terminou de responder? Isso? Conseguiu? E aí? Gente grande, notícia ou nota? Como que você sabe? Qual a sua justificativa? Vem cá, vamos corrigir juntos. O texto Gente Grande é uma nota, porque é um texto curto que veicula informações sobre um evento cultural, mas diferente da notícia, traz menos detalhes e mais comentários sobre o evento. Viram? Vamos voltar lá para observar, então? Olha só, uma notinha curta, não aprofunda, não há um debate não, mas não há uma informação mais precisa. Então, estou falando de esculturas hiperrealistas, né? Todas estão em escala errada. Percebe? Então, tem a subjetividade, não tem? Que é o ponto de vista, né, em relação ao que está sendo debatido. Então, é uma nota que nós temos ali. Vamos continuar lá agora com o chamado boletim informativo, também conhecido como newsletter em inglês, né? Então, nós vamos ter esse boletim informativo. O que que é? É uma publicação. Com uma linha editorial bem definida. Então, eu escolho o que eu quero receber. Eu quero um boletim informativo só sobre notícias de tecnologias. Então, aproveitando o que nós acabamos de ler agora há pouco ali da Load, notícias sobre equipes do Free Fire. E eu vou receber, eu vou assinar esse boletim e vou receber. Alguns boletins são pagos, outros são gratuitos, depende da página que você entrar, você vai receber. Então ele tem uma linha editorial voltado para um público específico, né? Possui muitos elementos de jornais e revistas e é mais utilizado na forma eletrônica, enviada por e-mail, após o usuário cadastrar para recebê-lo. Como eu disse, eu quero só isso, eu vou buscar lá. Se digitar lá boletim eletrônico, newsletter, você vai conseguir encontrar uma série, você vai poder se cadastrar e receber todo dia, toda semana, dependendo de qual for o boletim, no seu e-mail lá as informações. Hoje nas redes sociais a gente recebe nos aplicativos de troca de mensagens, né? A gente consegue receber também se a gente se cadastrar. E é uma estratégia voltada ao consumo de informações, porque hoje, como eu disse, nós consumimos cada vez mais informações. É um tipo informativo direcionado. Então, o que eu quero consumir? Eu não quero saber nada, por exemplo, sobre o Free Fire, por exemplo. Então, eu não vou. Eu vou pegar um boletim que não tenha nada em relação ao Free Fire. Eu quero outras coisas. Eu quero saber como é que está o universo da tradução no Brasil, né? Então, posso buscar lá da língua portuguesa no Brasil. Tudo isso eu vou buscar num boletim específico. Agora, vamos para a atividade 2, para dar aquela... continuar esquentando, né? Veja aqui, temos um quadro, perceberam? Quero esse quadrinho no teu caderno, hein? Vai lá, colocando no teu caderno. Preencha as informações que você pede na tabela. Então você vai preencher o gênero que vai ter aqui, então nós vamos ter aqui o bilhete, a nota, notícia e o boletim informativo. O tipo de conteúdo, o tipo de informação, né, que ele vai ter, ou seja, ele é formal, informal e o foco no interesse de quem que é, do público leitor, de quem busca, enfim. Eu quero que você faça a tabelinha, copie bonitinho, e responda. Vai fazendo a tabelinha, daqui a pouco eu volto para verificar como é que ficou e corrigir. Beleza? Vai lá, hein? Aguarda aqui, hein?
Boa! Terminou, né? Claro que sim. Então vamos ver aqui, vamos preencher a tabelinha. Como é que você preencheu? Ver se está igualzinho a minha, se está parecida. Vamos lá, vem cá, vamos acompanhar ali. Olha lá a produção de respostas nossa. Então, o bilhete, ele pode ser formal ou informal, dependendo do contexto que eu vou utilizar. O foco é, no caso de quem publica e também de quem envia, dependendo do tipo de bilhete que for fazer. A nota, da mesma maneira, pode ser formal ou informal e é voltado a quem é um público leitor. A notícia, ela já é formal, você não vai ter uma notícia informal. É voltado a um público leitor e à sociedade em geral. O boletim informativo também é formal, porque é composto de notícias. E tem um público leitor. Eu escolho, então, o interesse de quem escolhe, que é o público leitor. Beleza? Preencheu? Acompanhou? É isso aí. É importante saber que tem essas características dentro dos gêneros textuais, né? Pai, para quem que é o público leitor? Por que ele está escrevendo? A intencionalidade, a maneira de escrever. Sempre tem isso. Né? E aí, gostaram da aula hoje? Gostaram do que nós conversamos? Sim? Legal, eu sempre gosto com vocês aqui. Vamos ver o que conversou então hoje? Vamos retomar os nossos conteúdos? Nessa aula vimos que a informação é um tipo de conhecimento, comunicado. Também estudamos gêneros textuais informativos e analisamos alguns exemplos desses gêneros, cujo objetivo ele é o quê? Informar. Isso aí. Meus queridos e minhas queridas, um beijo grande para todos vocês. Eu fico aqui, vocês ficam aí e tchau!